Amém. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, luz do mundo, vieste à terra. Bom dia, estamos nessa manhã, pela graça e misericórdia de Deus, uma vez mais, tendo o nosso comprometimento, o nosso compromisso com a Escola Bíblica Dominical. Já na próxima semana, a nossa congregação, o nosso grupo, a nossa igreja, a nossa assembleia, será presencial, já com a Escola Bíblica Dominical, culto à noite, reunião de sábado à noite, reunião de oração, de maneira presencial. Amados, vivemos um momento, um período, uma fase, onde a palavra morte, de uma maneira muito real, faz parte do nosso cenário, do nosso dia a dia. Não que não fosse assim antes do início dessa pandemia, mas a incidência é grande, é muito real. Em 2004, eu estava em Ribeirão Preto e participava naquela época do Ministério Rocha Eterna, e do hotel onde estávamos para as reuniões na igreja, sempre alguém estava nos concedendo uma carona. E numa dessas vezes, o pastor Aguinaldo, do Ministério Rocha Eterna, nos conduziu do hotel para a igreja. Ou da igreja para o hotel, não me lembro agora. O fato é que eu pude conhecê-lo um pouquinho, fazer amizade com ele, e nos últimos dias, pelas redes sociais, pela rede social, acompanhando em oração o estado de saúde dele quando acometido pela Covid, indo para os procedimentos de intubação no hospital. Eu particularmente não sou tão crédulo nesse sistema de intubação quando ele ocorre, da pessoa alcançar êxito, mas oramos por ele e Deus, por uma razão que foge profundamente à nossa compreensão, Deus o levou. Na última sexta-feira à noite, o pastor Aguinaldo partiu para a eternidade. Expressei pela rede social as nossas condolências, os nossos sentimentos à família. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, disse Jó com relação aos seus filhos, bendito seja o nome do Senhor. Ainda assim, o nosso Deus é um Deus de bondade, de graça, de misericórdia. Vamos nessa manhã a leitura. Cada domingo eu abro esse nosso tempo de estudo da palavra, do 7 Eu Sou de Jesus, indo hoje para o terceiro deles. Eu abro com um salmo, e para nós nessa manhã, eu vou à leitura do Salmo 67. Eu estou aqui organizando os pensamentos. Se eu cometo um erro desse perto das minhas filhas, já acusam a minha idade. Não tem nada a ver, não é verdade? Não tem nada a ver com a minha idade. Nesta manhã, então, vamos à leitura do Salmo 67. O Salmo 67, como muitos outros salmos, é um salmo de louvor. Atua como excelente súplica e exaltação na adoração. Convoca as nações do mundo a louvarem a Deus, juntamente com Israel, em honra a seu Criador. E nele nós vamos ver agora nos primeiros 2 versos, pedido da bênção de Deus
para o propósito da evangelização mundial. Veja lá comigo então os versos 1 e 2. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Pedido da bênção de Deus para o propósito da evangelização mundial. Deus tinha a intenção desde o início de abençoar todos os povos, cumprindo os termos do acordo abrâmico ali de Gênesis capítulo 12, verso 3. Este trecho prenuncia o ímpeto da missão mundial encontrada no Novo Testamento, lá em Mateus 28, 18 a 20, o Ide, de Atos 1, 8. Então o enfoque deste salmo é claro, que Deus abençoe o povo de Israel de tal maneira que a mensagem do caminho do Senhor se torne conhecida em toda a terra. Prossigamos então para o verso 3 e 4, aqui nós encontramos chamado as nações para bendizerem ao Senhor pelos seus justos juízos. Louvem a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. E agora então, os versos 5 a 7, se os versos 3 e 4 é um chamado às nações para bendizerem ao Senhor pelos seus justos juízos, os versos 5 a 7 é um chamado às nações para bendizerem ao Senhor pelo reino que há de vir. E aí então, vamos lá os versos 5 a 7, terminando então o salmo. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Deus dará o seu fruto. Com impacto profético do Salmo 65, lá o Salmo 65 no verso 11, fala de um momento em que Deus marcará a terra por uma magnífica produtividade. A maldição da terra, que nós lemos em Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19, lá em Romanos capítulo 8, 22, será retirada no ano da bondade de Deus, mencionado lá no Salmo 65, verso 11. Vamos então nesse momento à oração, para que então entremos no estudo da palavra de Deus nesta manhã. Bendito Deus e amado Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo a Tua autoridade, o Teu poder sobre tudo e sobre todos. Deus bendito, temos lançado diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pesares, as nossas angústias, os nossos abatimentos, as nossas contrariedades, na certeza que o Senhor é quem verdadeiramente cuida de nós. Ó Deus, nesta manhã, manhã da providência, do cuidado, da provisão do Senhor, conforta, ó Pai, famílias enlutadas, com a separação dos seus entes queridos. No dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus Cristo, naquela maravilhosa reunião que aguardamos a sua realidade, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e reunidos com aqueles que estiverem vivos, participaremos do arrebatamento.
a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para todo sempre com o Senhor. Ó Deus bendito, esta é a nossa bendita esperança, confirmada, alicerçada pela palavra do Senhor. E nesta manhã, bendito Deus, no ensino da lição da Escola Bíblica Dominical, derrama a tua graça sobre nós e nos conceda, Pai, a compreensão de que necessitamos e a obra que o Senhor deseja realizar em nós, pelo propósito, pelo intento, pela soberana vontade do Senhor, seja feita. Aguardamos na direção do Senhor, orando nesta manhã, no nome de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Evangelho de João para o nosso estudo nesta manhã. Nós abrimos o nosso estudo, não só para a nossa igreja, mas ele é público para todos que porventura nos encontrem nesta manhã. João capítulo 8, verso 12, nestes domingos de escola dominical, estamos estudando sobre os 7 eu sou, mencionados por Jesus, que levam-nos a uma compreensão da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus, demonstrados nestes 7 eu sou, que são autoatribuições, declarações feitas pelo Senhor Jesus, a respeito daquilo que ele declara, revela na palavra ser. Na ordem mencionada no Evangelho de João, depois dele declarar-se ser o pão da vida, a segunda declaração foi a de João 8,12. É que na semana passada eu fui para uma outra declaração um pouco mais adiante, eu fiz uma alteração, porque estávamos falando da ressurreição de Jesus, aproveitei então para mencionar este eu sou de Jesus. E hoje eu volto então para o segundo eu sou mencionado dele no Evangelho de João, que para nós no estudo já é o terceiro eu sou. João 8,12. É aquele versículo que você aprendeu, se você já serve o Senhor por alguns anos e começou na infância, aprendeu na escola bíblica dominical, memorizou-o. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui nós temos Jesus novamente falando ao povo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação do quê? Qual era a clara afirmação que Jesus nos faz entender quando ele se autodeclara: eu sou a luz do mundo? Ele está fazendo uma clara afirmação de sua... Escrevam aí. Você consegue escrever essa afirmação do Senhor Jesus? Diz respeito ao quê? A sua divindade. Jesus é Deus. Isso significa que a declaração eu sou a luz do mundo, talvez alguns estão escrevendo agora, né? Nós temos o fato do delay, né? Eles chamam de delay aquele tempo entre o que eu falo aqui e o que chega para você. Então, essa declaração significa eu sou a luz do mundo, que reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade de que Ele é o único capaz
de romper as trevas do pecado e dar a luz da vida ao pecador. Ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz da vida ao pecador. Vamos entender algo aqui nesta manhã. Quantos tipos de luz existem no mundo? Podemos perceber que pelo menos existem 2 tipos de luz no mundo. 2 tipos. E nós podemos perceber um, ou ambos, ou nenhum. Quando nascemos neste mundo, nós percebemos a luz física, não é verdade? E por meio dela, da luz física, aprendemos a obra de nosso Criador nas coisas que vemos. A luz física, pelo astro-rei, o Sol. Contudo, embora essa luz seja boa, há uma luz tão importante que o Filho de Deus teve de vir para declará-la e transmiti-la aos homens. Há uma luz tão importante. Então, em João 8:12, o Senhor fala da luz da sua verdade, da luz da sua palavra, da luz da vida eterna, para aqueles que recebem a verdadeira luz, nunca, jamais andarão nas trevas espirituais. Assim como vemos uma vela, aliás, quando nós usamos e levamos uma vela para uma sala que está escura, assim que adentramos essa sala com a vela acesa, ela dissipa, ela elimina a escuridão. Da mesma forma, a luz de Jesus Cristo deve ser levada para as trevas do pecado que envolvem os corações e as vidas daqueles que não o seguem. Assim como a luz física é necessária para a vida física, você sabe da importância disso. Sem luz, não há vida. Num certo terreno, quando você planta uma árvore, e essa árvore cresce, e a sua sombra, a sua composição de galhos, ao sol refletir sobre essa árvore, os seus galhos provocam a sombra, aquela área que o sol não atinge a terra, não nasce planta alguma, porque falta a luz do sol. Então a terra certamente mudaria muito rapidamente, se não houvesse mais a luz solar. Algo terrível, é verdade. Como seria o planeta Terra se não houvesse a luz? Até mesmo esse movimento, hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre os 2 movimentos que a Terra faz, um em torno de si mesma e o outro movimento em torno do Sol. Um é chamado de rotação e o outro de translação. No movimento de rotação, que a Terra gira em torno de si mesma, esse movimento é muito importante, porque dentro de 24 horas, fazendo esse movimento, a Terra faz com que uma parte do planeta seja noite e a outra parte do planeta seja dia, como por exemplo agora. Agora são
pontualmente 10 horas aqui no Brasil. Como o fuso horário do Brasil para o Japão tem uma diferença exata de 12 horas, então imagina você que lá agora trata-se de 10 horas da noite, ou para eles lá 22 horas. Então se não houvesse esse movimento da Terra de rotação, que ela faz esse movimento em torno de si mesma, uma parte da Terra seria constantemente no escuro, estaria no escuro. E a outra parte constantemente estaria na claridade, refletindo o sol. Mas Deus faz esse movimento acontecer de uma maneira impressionante. E ela cumpre o seu papel em 24 horas. Já a translação é o movimento em torno do sol, aí vai 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite, na mensagem Um Sinal para Ezequias, do Deus de Maravilhas. Então, do mesmo modo, da mesma maneira que nós temos uma impressionante importância, absolutamente algo importante, a luz física, do mesmo modo, há uma necessidade. A luz espiritual é necessária, ela é importante para a vida espiritual do cristão, do homem e mulher de Deus. O crente sempre tenderá para as coisas espirituais. Ele sempre tenderá a ter comunhão, a oração, o contato com a palavra de Deus. O incrédulo vai sempre fazer o contrário. Lá em João capítulo 1, verso 5, vamos lá para a leitura desse texto agora da palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 5. Aqui está falando da luz que se fez conhecida em Jesus. O verso 4 diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 5. Lá em João capítulo 3, verso 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz, ela se opõe ao mal, e por vezes, ele, o incrédulo, odeia a luz. Não querem ter as suas ações, as suas obras sendo mostradas, reveladas pela luz. A luz tudo revela, tudo mostra. Não é assim? Você não vê para a palavra de Deus que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Para termos comunhão com Deus, precisamos estar na luz. Lindo este fato do nosso Deus. Vamos agora entender um pouquinho, amados, o contexto bíblico quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Vamos entender um pouquinho esse contexto bíblico. Do grego, a palavra traduzida para luz, phos, significa brilhar ou manifestar a luz, o brilho. Em João capítulo 8, verso 20, lemos que Jesus disse
a expressão, eu sou a luz do mundo, ele diz lá em João 8,12, mas ele estava no templo, onde estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E durante esta celebração, 4 candelabros de ouro foram acesos, iluminando a corte. Então, percebe? Ele vai usar essa metáfora quando ele estava na área do templo, onde as velas eram acesas, elas eram colocadas para simbolizar a coluna de fogo que levou o povo de Israel através do deserto, lá em Êxodo capítulo 13, verso 21. Ali aquelas velas eram colocadas para serem queimadas, e sendo queimadas, elas simbolizavam essa coluna de fogo que levou o povo de Israel, que conduziu o povo de Israel através do deserto. O que essa coluna de fogo representava para o povo de Israel? Naquela época, o que ela representava para o povo de Israel? Essa coluna de fogo representava para o povo de Israel proteção. E não apenas proteção, mas orientação de Deus. Através dessa coluna de fogo, que representava proteção e orientação, Deus estava conduzindo o seu povo. E foi nesse cenário e contexto que que Jesus se referiu a si mesmo como a luz do mundo. E Jesus, a luz do mundo, como uma metáfora. A ideia de luz expulsando as trevas é central para que venhamos a entender Jesus e o cristianismo. Um dos primeiros judeus a reconhecer o bebê Jesus como Messias prometido, o chamou luz de revelação, e eu leio para você em Lucas capítulo 2, verso 32. Lucas capítulo 2, verso 32. Simeão, este homem que havia pedido para Deus, se fosse da graça do Senhor, que antes da sua morte, eles se encontrassem com o Salvador. E este homem, Simeão, lá no verso 32, a vontade de ler o contexto todo, quando ele toma o menino Jesus. Aliás, Deus revelou a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E ele então vai ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para procederem com o menino Jesus de acordo com o costume da lei. E ele então tomou o menino Jesus em seus braços. Imagina que momento, irmãos e amados. Este homem, Simeão, toma Jesus nos seus braços. Imediatamente ele louva ao Senhor, Deus. E agora ele diz: eu estou pronto para partir, para morrer, Senhor. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. E verso 32, então ele diz: luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. As palavras de Simeão: luz para alumiar as nações. Vamos entender aqui alguns fatos. Em primeiro lugar, eu quero colocar para você
que a escuridão, ela aponta para o simples fato da ignorância humana. E por isso é terrível. Luz para iluminar as nações. Amado, aqueles que estão no escuro são aqueles que não têm conhecimento. Entenda, há pessoas agora que não têm o conhecimento espiritual, não têm uma compreensão espiritual, porque falta-lhes a luz que dissipa as trevas espirituais. Ainda hoje, sabemos que milhões, incontáveis milhões, habitam em trevas profundas, nunca tendo ouvido falar sobre o único Deus verdadeiro, ou de Jesus Cristo, o seu único Filho. Nunca me escapa da memória o dia que alguém, enquanto eu estava debruçado, sabe assim, acompanhando o movimento da rua, eu não sei, mas eu gostava, aos 11 anos de idade, onde eu morava, de vez em quando de ir para o muro, numa parte mais alta, e ficar apreciando o movimento da rua. Uma vez foi na beira do muro, fazendo amizade com a minha vizinha, que tinha a mesma idade que eu. Nós ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, apreciando o movimento da rua, vendo os carros passarem. Eu achava aquilo magnífico. E vendo o movimento da rua, pessoas também estavam passando, transitando, indo e vindo, porque pedestre não tem esse negócio de contramão. Onde eu morava, era esse sentido, mas as pessoas estavam indo e vindo. E eu vi uma senhora de cabelos bem grisalhos, se aproximando, na direção da calçada da casa onde eu morava, e eu estava na parte mais alta, então ela levantou assim, estendendo um folheto e me entregou. Jesus está voltando. Quem é esse Jesus que está voltando? Eu não conhecia sobre Jesus. E aquilo ganhou um interesse que alguém me fala, porque ela deu o folheto e foi embora. Eu fiquei todo animado para saber mais sobre esse Jesus que está voltando. Está voltando de onde? De onde ele vem? Onde ele está? Que está voltando? Quem é ele? E alguém falou para mim, olha, Jesus é o Filho de Deus, mas nem a minha avó com 94 anos de idade sabia algo a respeito desse Jesus. Estava em trevas, não conhecia a luz de Jesus. E a escuridão que aponta para o simples fato da ignorância humana, que é o desconhecimento dessa luz. E a escuridão, por não conhecerem a luz, em segundo lugar, essa escuridão se refere a uma cegueira maligna e voluntária. Ou seja, isso aponta além do mero fato da simples ignorância. Nesse sentido, as trevas se referem ao fato de que muitos rejeitarão completamente a luz. Veja lá comigo, nas palavras do Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 e 11.
Há uma completa escuridão, referindo-se à cegueira maligna e voluntária. Não querem conhecer a luz, querem permanecer cegos voluntariamente. João capítulo 1, versos 10 e 11. Estava no mundo, falando sobre Jesus, na sua encarnação, na sua primeira vinda, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O mundo que foi feito através dele, foi feito por ele, não o reconheceu. Ele chegou ao que era seu, mas o seu próprio povo não o recebeu. Uma completa escuridão, referindo-se a uma cegueira maligna e voluntária. Há pessoas hoje vivendo essa realidade, e muitas delas morrendo e partindo para a eternidade, sem nenhum interesse. A área mais difícil é quando aquilo que você tem, que ainda não supriu o vazio do seu coração, você considera algo essencial. Cheguei, basta, já tenho. Alguns estão colocando a sua confiança num sistema religioso. Mas eu fui criado assim, eu nasci assim, assim está bom. Mas lá no íntimo, no profundo, estão em trevas. Não tiveram seus sentidos espirituais atingidos pela luz de Jesus. E por isso padecem nas trevas. A luz que nos leva a entender que aponta para o simples fato da ignorância humana, do desconhecimento, não há conhecimento espiritual verdadeiro de Jesus. Ele é a luz, aquele que o conhece e o segue, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, luz para a vida eterna. Escuridão, se referindo à cegueira espiritual, maligna e voluntária, que acomete milhões, incontáveis milhões de pessoas agora, não estão seguindo Jesus Cristo, não o reconheceram como a luz do mundo, muito dentro do cenário que você tem no texto de João capítulo 8, é nesse contexto de um bate-boca tremendo com Jesus, querendo certificar o seu testemunho. E em terceiro lugar e último aqui, a luz também é uma descrição comum do Messias na profecia. Jesus, a luz do mundo, na profecia messiânica, na profecia do Messias. Eu, particularmente,
Já percebeu que quando há ausência de luz física, há também ausência de vida e ausência de atividade também. Você não pode fazer nada. A escuridão mesmo, escuridão, é aquela em que pessoas que estejam vestidas de branco, você não consegue enxergá-las. É impossível. Já fiquei num ambiente de total escuridão. Você não enxerga senão a escuridão é nada, não é verdade? É como se você estivesse fechando os olhos. Quando você fecha os olhos, ainda assim fechando os olhos, se houver luz próxima a você, parece que tem alguma coisa assim, mas a escuridão, as densas trevas, você não tem a condição de enxergar absolutamente nada. Por isso que hoje nas empresas, quando há queda de energia, até aqui na igreja nós temos ali, como chama aquilo ali, Felipe? Tá bom, obrigado. Não tem nenhum nome sofisticado não, é luz de emergência. Então somente luz de emergência. Achei que tivesse algum outro nome sofisticado. Luz de emergência. Ela é acionada, nós temos uma aqui, e abaixo da luz de emergência tem uma placa, né, bem letras grandes, indicando saída. Luz, que também é uma declaração comum do Messias na profecia. Vamos entender isso lá em Isaías capítulo 42, verso 6. Eu, Senhor, te chamei em justiça, vou segurar sua mão, eu te guardarei e farei de você um pacto para o povo e uma luz para os gentios. Isaías 49, 6. Te farei uma luz para os gentios, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Quem é este que dele é feito uma luz para os gentios? Jesus, o Messias. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou, e a glória do Senhor se eleva sobre ti. Cumprimento de Isaías. E Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça nascerá, com a cura em seus raios, e você sairá e se divertirá como bezerros bem alimentados. Malaquias capítulo 4, verso 2. E para finalizarmos aqui nesse rol de textos sobre Jesus como a luz, como uma profecia messiânica, o texto já lido hoje de Lucas capítulo 2, versos 30 e 32, quando Simeão, tomando nos braços o Senhor Jesus, a luz do mundo, ele diz: os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz de revelação para os gentios e a glória do teu povo de Israel. Nós que estamos em Cristo, conhecemos o Senhor Jesus como a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, e se dissermos que temos comunhão com ele, crentes, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, temos comunhão com ele, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A luz que tudo revela, a luz que ao atingir o coração do pecador sem Jesus,
o leva à compreensão que ele está morto em pecados e delitos, e essa luz é poderosa para dissipar as trevas do pecado e levar tal pessoa, amém? Tal pessoa a ser vivificado, uma nova vida, a ter vida espiritual, luz física, sem a qual não há vida física, luz espiritual, Jesus, sem a qual não existe vida espiritual. As pessoas, de uma maneira geral, fisicamente não gostam da escuridão, mas espiritualmente falando, milhares de pessoas estão nas trevas, mortas em delitos e pecados. Não conhecem Jesus, nunca ouviram essa expressão de Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Alguns acham que a religião é a luz do mundo. Não, a Bíblia não diz a religião é a luz do mundo. A Bíblia não diz que as boas obras é a luz do mundo. Não, as boas obras não são a luz do mundo. Única e exclusivamente, Jesus é a luz do mundo. Nele estava a luz, e a luz resplandece nas trevas. É onde a luz deve ser resplandecida, é nas trevas. Eu e você precisamos levar ao conhecimento desse Jesus, que é a luz e que deve ser resplandecido nas trevas, ao pecador que está sem o conhecimento de Jesus, como a luz que pode resolver as densas trevas do pecado da sua vida, do seu coração. Nesta manhã, quando estamos chegando ao término do nosso estudo, terceiro eu sou de Jesus, para uma compreensão da sua obra redentora, salvadora, ele é a luz do mundo. A luz de Jesus. Você já foi atingido pela luz de Jesus? Você está seguindo aquele que declara ser a luz do mundo e aquele que o segue não anda em trevas? Quem segue Jesus, segue a luz do mundo. Amém? Há quanto tempo você está seguindo Jesus, a luz do mundo? Desde quando você o invocou como seu único e todo suficiente Salvador? A Bíblia declara abertamente que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? É preciso crer. E como crerão naquele de quem não ouviram? É preciso ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? É preciso que haja pregação, pregadores. E a Bíblia diz: quão formosos pés dos que anunciam boas novas, mas no mesmo texto diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à tua pregação? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus.
na empresa que eu trabalho, já por algum tempo, esse ano, eles tomaram a administração das reuniões de início de ordem do dia e apresentar para a equipe de trabalho a ordem de atividades, metas alcançadas, enfim, uma comunicação tão importante e necessária que é feita todos os dias. E quando nos reunimos para isso, esse momento chega-se a sua conclusão, ao seu término, e se alguém para orar, há essa oportunidade de orarmos. E quando está no meu grupo, eu sou o orador da turma. Falar com Deus em todos os lugares, até mesmo num ambiente de reunião, numa sala, numa empresa, é privilégio, amados. Oramos. E teve, não sei se foi essa semana ou a outra, eu acho que na terça dessa semana eu participei de 2 reuniões. Uma delas eu fui convidado para orar, a outra me puxaram alguém que estava indo, vamos lá, você vai orar por nós, no nosso grupo não tem ninguém orando. É um privilégio poder apresentar aquele grupo perante o Senhor Deus. Há um propósito para isso. Eu sei que eu estou aqui para cumprir um intento, um propósito de Deus. E quando esse tempo terminar, se Cristo tão logo não voltar, eu estarei partindo para a eternidade. Aliás, deixa eu compartilhar com você algo que por algum tempo foi um grande peso no meu coração. E a semana passada, no domingo à noite, eu esqueci completamente. Não é um problema de idade, não. Eu esqueci mesmo, por não ter marcado aqui. Tantas coisas para falar e tantos fatos a mencionar. Mas nós estávamos orando pela troca do telhado da nossa igreja, uma área de 156 metros quadrados. E desde o ano passado, quando assumimos o propósito diante de Deus para esta missão, estávamos trabalhando para isto. E até mesmo neste ato, deste trabalho ser feito, e no qual eu estava completamente envolvido, Deus trouxe preciosas lições ao meu coração. E nós então tínhamos que marcar uma data para que isso ocorresse, e o maior impedimento que tínhamos não era tanto um impedimento financeiro, mas um impedimento de tempo, o clima. Precisávamos, no nosso programa, de pelo menos 2 semanas sem chuva. E aí, de fevereiro para cá, estávamos tentando marcar, e chegou o momento que eu disse, 12 de abril, está marcado. Marcamos então 12 de abril, com o profissional, tudo preparado, faltando 2 dias para 12 de abril, o que precisávamos para começar, material comprado, e exatamente no dia 12 de abril, iniciamos a obra. E oramos para que Deus usasse, abençoasse o profissional no seu trabalho. Todos os dias eu vim acompanhar a obra, e na quinta-feira, quando eu vim depois das 3 horas, das 15 horas, eu percebi uma mudança na nossa cidade, no clima. Mas eu tinha naquele dia uma boa notícia que alegava o meu coração. As capas tinham chegado. Primeiro vieram as telhas e depois as capas. E na quinta-feira, toda a área já estava coberta com as telhas. Faltava então fazer a colocação das capas, mas não seria possível naquele dia. O embolsamento ficaria para o dia seguinte, mas eu vi que ele colocou em todas as áreas, os locais que seriam as capas, foram colocadas. Ainda bem,
porque à noite caiu uma chuva. Mal tínhamos coberto o telhado e já estava chovendo, diferente da minha irmã que aguardou 2 meses, eu acho, ou 1 mês, mais ou menos 2 meses, para ter uma estreia no telhado dela quando trocou o ano passado, da primeira chuva. O nosso, em meio à preparação, ainda bem que já estavam tudo pronto, apenas o embolsamento deu certo. E passamos uma semana com essa tarefa. Os últimos detalhes estão para serem feitos segunda e terça, ou até mesmo na segunda-feira. Mas ficamos alegres com Deus nos concedendo. Aí um telhado agora para mais, talvez, 25, 30 anos. Se ficar mais do que isso, chegar a 50, eu não estou mais aqui. Mas pode ser que aguente até 50 anos. Trocamos apenas o madeiramento, na sua maior parte, das ripas. Eles têm aqui madeiras, irmãos, de mais de 50 anos. Madeiras que prevalecem por séculos pela qualidade que elas têm. Nós somos gratos ao Senhor Deus pela sua provisão, pelo seu cuidado para conosco, acima, muito acima. Aliás, nada merecemos. É graça mesmo. É misericórdia que se renova a cada manhã. Mas ficamos alegres pela condição de tudo sair bem. O que era para ser 14 dias, uma semana e talvez aí, pouco mais de uma semana, em torno de talvez 8 dias, ou nem isso. Graças a Deus por isso. Louve ao Senhor conosco por esse privilégio de alcançarmos este êxito de algo que tanto precisavam fazer. Temos uma outra área aqui que vamos também logo estar colocando em andamento. A dificuldade hoje é que o material assustadoramente ele não sobe, irmãos, não está subindo o preço das coisas, está saltando, não é subida, não é salto mesmo, a mercadoria está saltando de preço. Algo que em fevereiro custava X, colocar agora 2x e meio, não está subindo, está saltando os valores nesses dias em que nós estamos vivendo. Mas graças a Deus alcançamos a sua graça e misericórdia. Vamos orar nesse momento. A semana que vem é mais um Eu Sou de Jesus. Já fomos para quanto aí? 1, 2, 3. Já estamos no terceiro hoje. Eu sou o pão, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. Tem pela frente aí, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Tem mais alguns aí que nós vamos tratar. Amém por você nesta manhã que nos acompanhou. Não são muitos, mas eu aprendi jamais a não valorizar os pequenos momentos da vida, situações que o Senhor nos dá, e aqueles que providencialmente Deus tem uma obra e somos apenas instrumentos. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai celestial, a nossa gratidão ao Deus de milagres, de maravilhas e de tudo quanto é louvável. Senhor, inquieto meu coração em orar desde ontem pelos procedimentos médicos que estão sendo até aqui adotados no combate a essa pandemia. Ó Deus, traga ao conhecimento destes profissionais a maneira correta que existe e que o Senhor fará conhecer quando as pessoas forem acometidas
tendo seus pulmões afetados, ó Deus, dá-lhes sabedoria do procedimento correto que eles precisam adotar e que vai resultar, ó Deus, em vidas sendo preservadas. Clamamos a providência do Senhor, porque Tu és o Deus do impossível. Oramos também, ó Deus, por famílias que perderam, que tiveram seus entes queridos, vidas foram ceifadas. Somente o conforto, o consolo que vem do Senhor pode trazer refrigério, trazer alento a essas vidas, a esses corações. Pai de todo poder e autoridade, aguardamos atravessar esse período, essa fase. Não sabemos o amanhã para nós, senão no hoje, que estamos sendo cuidados pelo Senhor. Eu tenho conversado com pessoas que foram acometidas pela Covid e só descobriram porque estavam tendo um sintoma apenas, uma perda de olfato, e não sentiram nada mais, mas tiveram que ficar isoladas. Estão talvez no quadro das pessoas assintomáticas. Outros, ó Deus, têm as suas vidas em poucas horas ceifadas. Se há algo de errado, ó Deus, com o procedimento e algo que o Senhor tem permitido, tenha misericórdia, ó Deus. Traga-nos uma resposta de paz ao nosso coração. Eu oro nesta manhã, Deus, colocando tudo isso no altar da providência do Senhor, orando no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Sim.